Oi, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Fernanda e hoje eu tô trazendo para vocês mais um vídeo falando um pouco da palavra de Deus e eu espero que essa mensagem de hoje possa falar fortemente com o coração de vocês. Então, antes de dar início, eu quero ler aqui a passagem, que vai ser o versículo base durante todo esse estudo de hoje. E ela vai estar lá em Josué 20, do versículo 1 ao versículo 3 e depois o versículo 5. Então, vamos ler aqui. A cidade de refúgio. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem a cidade de refúgio, como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Versículo 5. Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Então, o que está acontecendo aqui, nesse versículo, nesse capítulo de Josué? Lá naquela época existia as cidades refúgio, eles distribuíam as tribos e as terras de cada um, e lá no meio tinha as cidades de refúgio. E elas serviam basicamente da seguinte forma: caso alguém, por algum motivo, matasse outra pessoa de maneira acidental ou sem intenção, tipo, ele matou alguém, mas ele não teve intenção de fazer isso, por exemplo. Então, se isso acontecesse nesses casos, essa pessoa que cometeu esse ato, ela poderia ir para essa cidade de refúgio, ela poderia ir para lá e se proteger, para que o vingador da vítima não fosse lá e o perseguisse. Porque era meio que ele tinha um certo direito de ter isso, porque meio que ele não matou a vítima porque ele quis, foi acidentalmente. Então, havia essa cidade de refúgio, onde eles iriam para lá para tentar se proteger. E então, caso o vingador da vítima, como está dizendo aqui, o persiga, quem cometeu esse ato, ele não poderia fazer nada com ele, por quê? Porque a pessoa estaria protegida nessa cidade refúgio. Então, era para isso que servia essas cidades. E por que eu trouxe esse versículo? Porque lá, nesse caso aqui, eles tinham essa cidade, como modo de refúgio. E aí, quando eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo ministrou uma mensagem do meu coração. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Que após a nova aliança, após Cristo se entregar na cruz por nós, a gente pode ter o livre acesso a Ele. Quer dizer, a gente pode se aproximar dEle. Então, o nosso refúgio passa a ser o próprio Senhor. Não estou dizendo que aqui nesse momento eles não tinham Deus como refúgio. Mas após o sacrifício de Jesus, como eu falei, a gente pode ir até o Senhor. A gente pode se aproximar dEle mais de perto, sabe? Então, nós temos Jesus como nosso refúgio. O refúgio para quê? Os momentos difíceis, os momentos de dificuldade. Caso a gente, por exemplo, estejamos nos sentindo triste por algum motivo, nos sentindo mal, que a gente não venha, por exemplo, depositar essa nossa tristeza nas coisas desse mundo, nas coisas que são momentâneas, por exemplo. Porque, como o próprio nome já diz, as coisas desse mundo são passageiras. Então, se a gente for entregar ou tentar satisfazer essa tristeza ou o que a gente está sentindo em relação às coisas desse mundo, vai ser mesmo que nada assim dizendo, porque o vazio ele volta de novo. É passageiro, são momentos passageiros. E Jesus, ele é eterno, Então, ele vive para sempre. E eu tô querendo alertar isso para vocês, tô querendo trazer essa mensagem para vocês, que vocês possam ter o seu abrigo, possa ser Jesus, que você possa ir até Ele e possa ter Ele como seu consolador nesses momentos de dificuldade, sabe? Não tente preencher o que você tá sentindo com as coisas desse mundo, porque não vai adiantar. O único que pode preencher esse vazio que você está sentindo é o próprio Senhor. E aqui em 2 Samuel 22:31, ele vai nos dizer que Jesus é o nosso refúgio. Ele diz assim a palavra, 2 Samuel 22:31. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. E o que isso quer dizer? Que o Senhor é o nosso refúgio, mas Ele é escudo para que todos o que nele se refugiam. Então, se nós temos Jesus como nosso refúgio, se nós temos Jesus como aquele que nos protege, como aquele onde a gente coloca todas as nossas necessidades e como aquele que a gente procura em primeiro lugar, então Ele automaticamente, Ele é o nosso refúgio. Por quê?
Porque quando na segunda parte do versículo, quando ela diz assim, ele é escudo para que todos os que nele se refugiam, ele está dizendo que a gente, que somos cristãos, nós somos pessoas, a gente tem que ir até o Senhor. Claro que ele pode usar pessoas para vir falar com a gente, ele tem um total poder para fazer isso. Mas nós que devemos sair da nossa zona de conforto e devemos ir até ele. Né? A gente não pode, por exemplo, nesses momentos, a gente querer que simplesmente as coisas mudem no estalar de dedos. Que assim não funciona. A gente tem que procurar um refúgio, a gente tem que procurar um caminho para mudar essa situação. E ele diz que ele é refúgio para todos aqueles que nele se refugiam. Então a gente tem que ir até ele, a gente tem que depositar tudo isso nas mãos do Senhor e pedir e clamar a ele, né? Pedindo a ajuda dele. E por que eu quis dizer isso, né? Porque lá em Tiago 4:8 deixa isso muito mais explícito. É a questão da gente ter que ir até o Senhor. Lá em Tiago diz o seguinte, que se nós nos aproximarmos de Deus, ele se aproximará de nós. Então, o que isso quer dizer? Que se a gente quer ter intimidade com Deus, se a gente quer que o cenário mude, se a gente quer que as coisas mudem, e a gente quer se aproximar de Deus, o primeiro passo é da gente. O Senhor já fez tudo por nós, Ele já fez tanto por nós, sabe? E Ele nos dá esse livre-arbítrio da gente escolher se quer seguir a Ele ou não. Então, para que a gente possa se aproximar dele, né, para que ele venha realmente viver conosco e se aproximar de nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que ir até ele. Então é isso que eu quero dizer para você, sabe? Que viver nesse mundo tem muitas dificuldades, são muitos problemas. Ninguém está isento de problemas, né? Até quem é cristão, até quem segue a Jesus, não está isento de passar por dificuldades, porque nós ainda vivemos nesse mundo. Então, as coisas que estão nele ainda estão em nossa volta, as influências, as distrações, as tentações, as dificuldades ainda estão no nosso meio. Então, seguir a Jesus, estar com Jesus, não nos deixa isentos disso, sabe? Mas eu quero dizer para vocês que, mesmo sabendo disso, passar por tudo isso com Jesus é muito mais fácil. E eu posso dizer isso para vocês porque eu mesmo já presenciei muitas situações da minha vida, de dificuldades, de tentações, mas o Senhor me fez forte para vencer todas elas. E Ele preenche esse vazio que está em nós, por quê? Porque Ele é eterno. Então, isso eu quero dizer para vocês hoje, que sabendo disso, mesmo que nós estamos ainda inseridos nesse mundo, mesmo sabendo que as dificuldades desse mundo, eles não vão estar isentos de nós, nós temos Jesus, aquele que nos refugia, aquele que é o nosso abrigo, aquele que a gente pode contar nos momentos de dificuldade. Eu sei que é muito bom, né, a gente ter um amigo, a gente ter aquela pessoa onde a gente conversa sobre determinados assuntos, né? Mas que principalmente quem seja o nosso refúgio, quem seja o centro da nossa vida, seja o próprio Senhor. E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês podem sim contar com outras pessoas nesse momento de dificuldades, mas que Jesus seja o centro, sabe? Porque Ele vai lhe amar independente das suas falhas. Eu sei que quando eu digo independente das suas falhas, é porque nós somos seres humanos, nós somos pecadores. Mas estar com Jesus exige mudanças nossas também, né? Nossas atitudes, exige renúncias. Mas eu quero dizer para vocês que Jesus é quem vai estar com você até o fim. Então, mesmo estando nesse mundo, mesmo passando por tudo isso, sabe? Jesus, ele nos dá força para vencer. E lá em João 16:33, diz o seguinte: no mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. O que ele está querendo dizer? Como eu acabei de dizer para vocês, a gente vai ter aflições nesse mundo, vai ter várias dificuldades, mas se a gente estiver com o Senhor, mas se a gente, sabe, buscar ter ânimo, e ele nos orienta, ele nos diz para ter ânimo, nós venceremos o mundo, nós venceremos essa dificuldade. E é isso que eu quero dizer para vocês, eu quero alertar vocês. Da mesma forma como eu fui tocado por essa palavra, eu espero que ela tenha falado fortemente ao coração de vocês. Quando ela diz que o nosso refúgio, aquele que é a nossa briga, aquele que é o nosso consolador, seja Jesus. Então, mesmo que as coisas desse mundo sejam atraentes aos seus olhos, mesmo que você ache que não consiga se deixar certos hábitos, tenha bom ânimo, saia da zona de conforto e busque mudar.
E é isso que Jesus quer da gente, é isso que o Senhor quer da gente. Então, mesmo diante disso tudo, tenha Jesus como centro da sua vida. E lá no versículo 5, só para recapitular um pouco aqui de Josué, ele diz o seguinte: caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. E o que me falou, enquanto eu estava lendo esse versículo, o Espírito Santo falou uma coisa no meu coração, que enquanto nós estivermos com Jesus, enquanto nós vivermos com Jesus, o inimigo não tem poder nenhum contra a sua vida. Ele não vai lhe tirar a presença de Deus. Ele não tem poder para isso, porque ele já foi derrotado. E então, mesmo que as tentações da sua volta queiram lhe tirar de Jesus, não ceda a ela. Porque se você ceder a isso, aí sim você sai da presença do Senhor. E aí, para você ir até ele de novo, como eu disse, ele se aproxima da gente se a gente se aproximar dele. Então, é essa mensagem que eu quis deixar para vocês, que Jesus seja o centro da sua vida, que você não venha procurar as coisas desse mundo, as coisas que são passageiras, para preencher isso que você está sentindo, porque é o único que é suficiente. O único que pode curar você e tirar essa angústia de você é somente Jesus. Somente Ele preenche esse vazio. E isso fica muito claro, para finalizar, quero finalizar com um versículo, lá em João 4, do 13 a 14. Ele diz exatamente sobre isso. Diz o seguinte: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então aqui fica muito explícito quando Jesus diz pra gente que quem beber da fonte, que ele nos dá, é eterno. Então ele preenche tudo que temos em nós, porque esse vazio, ele já não vai fazer mais parte da nossa vida. Como eu disse, não estou dizendo que a gente vai estar isento de dificuldades, mas Jesus estará conosco nesses momentos. Então eu espero que essa mensagem tenha feito você refletir um pouco, olhar sobre a sua volta e pensar em quem que você tem se depositado essa angústia, esse peso que você está sentindo, se é nas coisas desse mundo ou se é em Jesus. Como eu disse, Jesus é suficiente. Então não tenha medo de negligenciar da sua vida, ou tirar da sua vida aquilo que é passageiro. Tudo fica aqui nesse mundo. Então nada adianta acumular bens aqui nessa terra, né? Tudo fica aqui. Então busca aquele que é eterno, busca aquele que realmente ama você, aquele que quer curar essa ferida que você está sentindo. Somente Jesus. Ele é a fonte de água viva, a fonte de água eterna. Então é isso. Eu espero que você tenha compreendido um pouco, a mensagem que eu quis passar para vocês. E se por algum motivo, tiver tocado seu coração essa mensagem, você quiser compartilhar com alguém, vai ajudar muito também. Então é isso, beijo, tchau!